A paz de Deus a todos os irmãos. Hoje gostaria de meditar com os irmãos em um assunto muito polêmico e que traz muito sofrimento ao povo de Deus a respeito do pecado para a morte. Muitos juízes leem a carta de 1 João, onde fala a respeito desse pecado para a morte, e apesar de João não ter dado nome a esse pecado, um pecado específico, mas algumas pessoas dão nome a esse pecado e condenam nossos irmãos e dizem que eles não têm mais perdão e não têm mais salvação para eles. Vamos, irmãos, na comunhão meditar nas Escrituras para nós compreendermos e entendermos e discernirmos se realmente o que essas pessoas dizem está de acordo com a palavra de Deus. Em 1 João 5, a partir do verso 16, diz assim: se alguém vir a seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida. Aos que não pecam para a morte, há pecado para a morte, e por isso não digo que rogue. Então, irmãos, realmente na Bíblia existe esse verso que nos dá a entender que existe um pecado para a morte, né? E esse pecado, ele é tão grave que João até diz que não adianta orar, né? Não adianta orar por esses que pecaram para a morte. Mas aqui ele não está dizendo que pecado é esse, irmãos. Mas a Bíblia, ela é um livro de revelação, e se nós nos aprofundarmos dentro do íntimo de Deus, no caráter de Deus, nós podemos compreender do que João está falando. Em Mateus 12, a partir do verso 32, diz assim, o próprio Senhor Jesus dizendo: se alguém proferir alguma palavra contra o Espírito, contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Então, o próprio Senhor Jesus, ele disse que a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. Mas, irmãos, o Senhor Jesus, ele disse isso dentro de um contexto. O Senhor Jesus, ele estava fazendo milagres, maravilhas, estava expulsando os demônios, e o povo estava se perguntando: será esse o filho de Davi, o Messias, o que foi prometido? E os fariseus estavam dizendo assim: não, ele está expulsando os demônios, né, por Beelzebu, não é por Deus. Ele não está fazendo isso pelo poder de Deus, é porque é pelo poder de Beelzebu. Então, irmãos, os fariseus, eles eram pessoas estudadas, eles eram pessoas que conheciam as Escrituras. Eles eram os religiosos da época. E eles sabiam quais sinais o Messias faria. Eles sabiam que Satanás não tinha aquele poder de curar, de libertar. Mas mesmo assim, apesar de todos os milagres que o Senhor Jesus estava fazendo, de todas as curas, de todas as libertações, eles estavam negando o Senhor, negando que Ele era Filho de Deus, e negando que o poder que estava sobre Ele era o poder do Pai, era o poder do céu. Então é nesse contexto que o Senhor Jesus diz que se alguém blasfemar contra o Espírito Santo, isso não lhe será perdoado. Para entender isso, irmãos, nós temos que entender
um pouco mais sobre o Espírito Santo. Em João 16, a partir do verso 8, diz assim: Quando ele vier, o Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Então, irmãos, o Espírito Santo é Ele que nos guia. É Ele que nos convence do pecado. Então, sem o Espírito Santo em nós, quem nos convencerá do pecado? Sem o Espírito Santo em nós, quem nos guiará à verdade? Em 1 João 4,13, a palavra de Deus nos diz assim: Nisto conhecemos que permanecemos nele, e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Então, irmãos, o selo de Deus em nós é o Espírito Santo. E está escrito aqui: aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Então, crer em Jesus, crer que Deus enviou o seu Filho, Jesus Cristo, essa é a porta que abre a oportunidade de recebermos o Espírito Santo. Quem não crê em Jesus não pode receber o Espírito Santo. Então, está escrito aqui: nisso conhecemos que permanecemos nele. Toda a carta de João, de 1 João, quando ele fala do pecado de morte, ele está falando sobre a igreja, ele está falando sobre pessoas sobre falsos mestres, sobre falsos cristos, sobre o espírito do anticristo. Eu marquei alguns versos aqui para nós entendermos o contexto. Em qual contexto João está escrevendo essa carta? Em qual contexto João chega a dizer a respeito de um pecado para a morte? Então eu marquei alguns versos, mas depois é interessante os irmãos lerem toda a carta de 1 João, tá bom? Para entender o contexto, mas eu marquei alguns importantes. 1 João 3,24. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Assim como nós lemos acima, nós conhecemos que Deus permanece em nós pelo Espírito que ele nos deu. Se o Espírito dele permanece em nós, Deus permanece em nós. Então o Espírito é o selo, o Espírito é a garantia que nós ainda estamos em Deus. No capítulo 4, a partir do verso 2, diz assim: Nisto conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem, e
presentemente já está no mundo. Então João, ele está falando aqui de pessoas que estavam negando o Senhor Jesus, de pessoas que estavam pregando, né? Aqui não é espíritos imundos, é o espírito da pregação, do ensino. Estavam se levantando falsos mestres, o qual ele chama de o espírito do anticristo. Estavam ensinando o povo levando o povo de volta ao judaísmo, dizendo que Jesus não era o Messias e que viria ainda o Messias. Então João fala, tudo que ensinar que Jesus não é o Filho de Deus, esse não é de Deus, ele não tem o Espírito de Deus, porque ele não crê em Jesus, e se não crê em Jesus, não pode receber o Espírito de Deus. Ou às vezes recebeu o Espírito de Deus, mas passou a não crer e o Espírito se retirou dele. Nós vamos ler um verso em Hebreus, que fala a respeito dessas pessoas. Então, João estava lutando contra judaizantes, pessoas que estavam infiltrados na igreja, tinham se convertido, mas a partir de um momento, eles chegaram à conclusão que Jesus não era o Filho de Deus, eles deixaram de crer. Eles participaram de tudo, receberam o Espírito Santo, participaram dos poderes do mundo vindouro, mas em determinado momento eles decidiram no seu coração não crer em Jesus, que Jesus não era o Filho de Deus, e estavam pregando para a igreja isso, que Jesus não era o Filho de Deus. E João fala, esse é o espírito do anticristo, a respeito do qual vocês têm ouvido que viria, e ele já está no mundo, o espírito do anticristo. Então é nesse contexto, irmãos, que João escreve essa carta. Ou seja, ele está dizendo, pessoas, do nosso meio, ele até chega a dizer, saíram do nosso meio porque não eram dos nossos, se fosse dos nossos tinham ficado conosco, Então pessoas estavam negando o Senhor Jesus. Eles estavam negando o Senhor Jesus como Filho de Deus. E João, ele fala que esse é o espírito do anticristo. E aqui nós lemos, nisto conhecemos que permanecemos nele. Ou seja, não é que entramos nele, que estamos nele, é que permanecemos nele. E ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhado que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Então, às vezes, pessoas podem receber o Espírito de Deus, mas permanecer com o Espírito de Deus é isso que nos leva a Deus, esse é o selo. Não é porque você recebeu o Espírito de Deus quando você foi batizado, isso não é o selo. Quando você recebeu o batismo de fogo, recebeu um dom espiritual, começou a falar em línguas, ou teve uma visão, uma revelação, isso não é o selo de Deus. O selo de Deus é a comunhão com o Espírito Santo, é permanecermos em comunhão com o Espírito Santo por toda a nossa vida. Então nisso conhecemos que permanecemos nele, que temos o Espírito dele. É disso que João está falando. Em 1 João 5, a partir do verso 11, diz assim: E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então João, ele está montando um contexto. Tem pessoas pregando que Jesus não é o Filho de Deus. Essas pessoas estavam no nosso meio, mas não eram dos nossos, porque não tinham o nosso coração. E agora eles estão negando Jesus, dizendo que Jesus não é o Filho de Deus. Mas João fala que Deus nos deu a vida através do seu Filho, Jesus. E aquele que tem o Filho tem a vida. Então, irmãos, quem nega o Senhor Jesus está na morte.
ele pecou para a morte, porque ele rejeitou o Filho, ele rejeitou o Espírito Santo, porque quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Quem ensina e guia a toda a verdade é o Espírito Santo. Então, quando nós fechamos o nosso coração para o agir do Espírito Santo, quando nós não somos mais sensíveis ao Espírito Santo, quando o Espírito Santo não tem mais acesso ao nosso coração, então, e nós negamos o Filho como estavam fazendo nessa época, nós estamos mortos. Se o Filho é a vida e nós não cremos no Filho, estamos mortos. Então vem o verso em destaque, em questão, de 1 João 5,16. Se alguém vir seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida aos que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, por esses não digo que rogue. Existe outra passagem na Bíblia que fala sobre não orar, Por que não orar por esses? Porque João está dizendo para não orar por esses irmãos que pecaram para a morte. Vamos ler. Em Jeremias 7, a partir do verso 16, está escrito assim, Deus falando com Jeremias: Tu, pois, não intercedas por este povo, nem levantes por ele clamor ou oração, nem me importunes, porque eu não te ouvirei. Então, irmãos, aqui o próprio Deus está falando para Jeremias: Jeremias, não adianta você orar por esse povo, porque eu não vou ouvir. Mas o que levaria, irmãos, Deus a dizer isso? A dizer que não vai ouvir, não vai aceitar intercessão por alguém, não vai ouvir a oração por alguém? Então, se nós lermos, irmãos, o contexto dessa passagem de Jeremias, nós vamos ver que Deus, por muitas vezes, ele falou com esse povo. E ele enviava profetas. Ele enviava os profetas, e os profetas falavam com o povo, e o povo não dava ouvidos. Então ele enviava outro profeta, falava com o povo, não dava ouvidos. E sempre Deus tentando converter esse povo ao arrependimento. Porque só existe perdão onde há arrependimento. Então Deus enviava os profetas. E eu vou ler aqui com os irmãos, a partir do verso 5, irmãos. Mas se de veras emendardes os vossos caminhos e as vossas obras, se de veras praticardes a justiça, cada um com o seu próximo, se não oprimirdes o estrangeiro e o órfão e a viúva, nem derramardes sangue inocente neste lugar, nem andardes após outros deuses para vosso próprio mal, eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais, desde os tempos antigos e para sempre. Então Deus sempre chama o povo ao arrependimento. Deus sempre dá chance, Deus sempre dá oportunidade. Não uma, não duas, mas Deus, ele é longânimo. Deus, ele é amor. Deus, ele é longânimo. Mas quando nós não damos ouvidos e somos insistentes em desobedecer à voz de Deus, então ele é fogo devorador. Ele é tudo isso. Deus é tudo isso. Mas existe todo um processo. Ele ama, ele tem paciência, ele tem misericórdia, ele tenta converter ao arrependimento. Mas quando as pessoas não se arrependem, ele tem que executar justiça, juízo. Então é esse contexto que Deus está falando com Jeremias. Jeremias, eu já fui longânimo com esse povo. A minha misericórdia, durou muito tempo com esse povo, mas eles não querem se arrepender. E se não tem arrependimento, não tem perdão. Então, Jeremias, não ore por esse povo, porque eu não vou te ouvir.
Então, irmãos, só não existe perdão onde não há arrependimento. Tá bom? Nós vamos ler em Hebreus uma passagem que fala disso. Hebreus 6, a partir do verso 4, está escrito assim: é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à ignomínia. Aí o escritor de Hebreus vai fazer uma parábola. Ele vai explicar o que ele disse em uma parábola. Porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem a também é cultivada, recebe benção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada, e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Então, irmãos, está sendo dito aqui que é impossível que aqueles que foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo, ou seja, eles se arrependeram, eles receberam os dons, eles estavam no meio do povo santo e provaram a boa palavra e os poderes do mundo vindouro. Eles provaram de tudo, irmãos. Eles receberam tudo, o Espírito Santo os guiou, os levou à verdade, os convenceu do arrependimento. Mas diz que, e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento. Aqui não está dizendo, irmãos, que é impossível que eles sejam perdoados. Aqui está dizendo que é impossível que eles sejam renovados para arrependimento. Mas se eles vão ser renovados, quer dizer que eles se arrependeram em algum momento. Então eles conheceram a luz, eles conheceram a vida. Mas eles rejeitaram. Eles provaram de tudo e mesmo assim eles decidiram que não, que Jesus não é o Filho de Deus. Então eles rejeitaram a vida. E é impossível que eles sejam outra vez renovados para arrependimento, porque se o sacrifício de Cristo, se o amor de Deus manifesto através da obra de Cristo não foi suficiente, e o mover do Espírito Santo, a comunhão do Espírito Santo não os convenceu do pecado, da justiça e do juízo, se mesmo assim eles ainda não creem, não querem, é impossível que algo maior seja feito para que possa tocar os seus corações. Se a morte de Cristo, se o amor de Deus, se a intercessão do Espírito Santo em suas vidas não é o suficiente para que eles se arrependam das suas más obras e vivam na luz, não tem nada que faça com que eles se arrependam, irmãos. Então eles rejeitaram o Espírito Santo de Deus, porque é o Espírito que convence, não é mesmo? E se eles rejeitaram o Espírito Santo, como Deus pode agora convencê-los de algo? Não tem como. Deus não tem mais acesso àquele coração, porque é o Espírito que convence, é o Espírito que guia. Mas se eles negaram o Filho, eles não têm a vida. Se eles não abrem o coração para o Espírito, se o Espírito Santo não conseguiu convencê-los, se o coração deles é duro, não tem nada que os convença. Então, irmão, se Deus não pode agir
através do Espírito Santo e tentar convencer aquele coração ao arrependimento, não adianta orar. Não adianta orar por essas pessoas. Eles pecaram, e eles pecaram para a morte, porque rejeitar o Espírito da graça é rejeitar o Filho. Rejeitar o Filho, que é a vida, também é rejeitar o Pai. Então, se Deus não tem mais acesso pelo Espírito Santo àqueles corações, não adianta interceder por eles. É a mesma coisa que aconteceu em Jeremias. Deus enviou a sua palavra, enviou os seus profetas, e mesmo assim o povo não se arrependeu. Então Deus disse: Jeremias, não adianta orar por este povo, porque você vai orar e vai me pedir para interceder, e eu vou enviar mais profetas, e eu vou enviar a minha palavra, e eu vou enviar os meus sinais, mas eu já fiz tudo isso e eles não se arrependem. Então não adianta você interceder, Jeremias, porque esse povo ele não vai ouvir. Os irmãos entendem? É a mesma coisa que João está dizendo. João está falando de pessoas que estavam dentro da igreja e que agora, movidas pelo espírito do anticristo, estavam se tornando falsos mestres, falsos doutores, e estavam enganando a muitos e levando o povo a retroceder na fé. E João está falando, eles rejeitaram o Filho. Então eles não têm mais o Espírito Santo. Então Deus não pode mais agir no coração deles. Então não adianta orar. Não adianta orar, porque o intercessor não tem mais acesso ao coração deles. Então eles pecaram para a morte. O pecado deles é para a morte. Eles rejeitaram o Filho, rejeitaram o Espírito. E o escritor de Hebreus, ele faz essa parábola porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles a quem é também cultivada, recebe benção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Então, Senhor, a terra é o nosso coração, e a chuva é derramada. E a chuva é derramada frequentemente. A chuva é derramada frequentemente. E aquele coração que produz coisas boas, aquela terra que é boa, lembra da parábola do semeador? A terra, o coração que recebe essa chuva, essa palavra, isso começa a gerar vida, começa a gerar frutos bons. Esse é abençoado por Deus. Mas aqueles que não têm um coração voltado para as coisas de Deus, ele não tem o coração do Pai, começa a gerar abrolhos e espinhos, né? A chuva cai sobre ela. A mesma chuva que cai sobre a terra boa, cai sobre a terra ruim. Mas a terra ruim não deixa essa chuva penetrar no seu coração. E o coração está cheio de maldade, está cheio de fofoca, inveja, rancor, ira, mágoas. E começa a gerar nesse coração abrolhos e espinhos. E chega a um ponto, que essa terra se torna tão insensível, esse coração tão insensível à chuva, que já não ouve mais o Espírito Santo do Senhor. Então não é um pecado que gera a morte. Não é pecar uma vez, qual seja o pecado, mas é fechar o seu coração para o Espírito Santo do Senhor. É não deixar que a palavra de Deus entre em nós e nos mude e faça gerar em nós frutos de arrependimento, frutos de louvor. Então, irmãos, não fala que a chuva caiu uma vez, a terra não aceitou e ela vai ser queimada.
Não é assim, irmãos. A terra cai, a chuva cai frequentemente. Não é um pecado. É uma vida desobedecendo. É não aceitando que o Espírito te ensine a verdade. Se o Espírito não te ensinar a verdade, como você vai seguir o caminho? Se o Espírito não te convencer do pecado, você não vai se arrepender. E sem arrependimento não tem perdão. Em Hebreus 10, 26, está escrito assim: porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo, vingador prestes a consumir os adversários. Então esse texto diz que se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Muitas vezes, vem aquele irmão recém-convertido e às vezes esse irmão, às vezes por não ter quem o instrua, ele peca. É um pecado grave. E os irmãos já o condenam. Já dizem pecou para a morte. Não é mesmo em algumas igrejas. Mas o texto aqui diz: depois de ter recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. É a mesma coisa que está dizendo em Hebreus 6. Provou da palavra, foi participante do Espírito, provou dos poderes do mundo vindouro e caiu. Então, quando a pessoa recebeu o pleno conhecimento da verdade, se ele pecar, aí sim, não resta sacrifício pelos seus pecados, porque ele já recebeu tudo, ele sabe tudo. Deus já deu o melhor de Deus para ele, mas não é o suficiente. Então, ele conhece toda a verdade, recebeu o pleno conhecimento da verdade, mas por sua livre e espontânea vontade, deliberadamente, ele está vivendo em pecado. Quer dizer que ele não se arrependeu. O Espírito Santo não o convenceu. Não que o Espírito Santo ele não tenha esse poder, ele tenha falhado. Não é isso. Deus, ele quer nos conquistar. Ele não quer nos obrigar. Deus não obriga ninguém a servi-lo. Deus, ele nos conquista, ele nos convence através do seu Espírito. Mas Deus, ele não quer quem não quer servi-lo. Deus não quer quem não quer amá-lo. Deus quer corações sinceros. Deus quer que as pessoas o amem por sua própria vontade. Em 1 Reis 21, a partir do verso 25, diz assim: ninguém ouve, pois como Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal perante o Senhor, porque Jezabel sua mulher o instigava, que fez grandes abominações, seguindo os ídolos, segundo tudo o que fizeram os amorreus, os quais o Senhor lançou de diante dos filhos de Israel. Tendo Acabe ouvido estas palavras, rasgou as suas vestes, cobriu de pano de saco o seu corpo e jejuou. Dormia em panos de saco e andava cabisbaixo. Então veio a palavra do Senhor a Elias o tesbita, dizendo:
Não viste que Acabe se humilha perante mim? Portanto, visto que se humilha perante mim, não trarei este mal nos seus dias, mas nos dias do seu filho o trarei sobre a sua casa. Aqui, irmãos, Deus mandou Elias profetizar muitas coisas que o Senhor faria com Acabe por causa de todo esse mal que ele fez a Israel. Aqui diz assim que ninguém houve como Acabe. Acabe foi um dos mais transgressores das leis de Deus. E Deus mandou Elias decretar juízos sobre a vida de Acabe. Mas quando Acabe recebeu essa sentença, aqui diz que ele se humilhou, que ele se arrependeu. Não está escrito arrependimento, mas é o que dá a entender. Ele ouviu a palavra de Deus e ele se arrependeu e ele se humilhou. E o Senhor falou com Elias: não viste que Acabe se humilha perante mim? Portanto, viste que se humilha perante mim, não trarei este mal nos seus dias, mas nos dias do seu filho o trarei à sua casa. Esse era um dos reis que mais fez mal a Israel, um dos reis que mais praticou iniquidade. Mas quando ele se arrependeu, Deus teve misericórdia dele. Em 2 Crônicas 33, a partir do verso 9, diz assim: Manassés fez errar a Judá e os moradores de Jerusalém, de maneira que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não lhe deram ouvidos, pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes dos exércitos do rei da Assíria, os quais prenderam Manassés com ganchos, amarraram-no com cadeias e o levaram à Babilônia. Ele, angustiado, suplicou deveras ao Senhor, seu Deus, e muito se humilhou perante o Deus de seu pai. Fez-lhe oração, e Deus se tornou favorável para com ele. Atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para Jerusalém, ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Então aqui mais um exemplo de como Deus é. Acabe e Manassés foram os piores reis. Eles fizeram o povo idolatrar. Depois os irmãos leem todo o contexto, vai dizer quão coisas terríveis fez esse Manassés. Mas mesmo assim o Senhor se compadeceu, o Senhor foi favorável quando houve arrependimento, quando houve humilhação. Então, irmãos, não importa o pecado que alguém comete, se ele ainda tem arrependimento no coração, ele tem perdão. Talvez os homens não o perdoem, talvez os seus irmãos não o perdoem, mas o Pai o perdoa. É como na parábola do filho pródigo. Quando o filho pródigo volta, o pai o recebe, o pai o perdoa, troca suas vestes, põe um anel no seu dedo, mas o irmão não o perdoa. O irmão que se achava irrepreensível, santo, ele esteve sempre junto com o pai. Ele não perdoou seu irmão, ele não achou justo, ou seja, ele não aprendeu nada do pai, ele não conhecia o pai. Aquele que saiu e às vezes no mundo ele reconheceu como o pai era amoroso e disse: voltarei e serei servo. Esse sim conheceu verdadeiramente o Pai. Não é mesmo, irmãos? Então, nós temos que vigiar
para não sermos esse irmão que nunca saiu do lado do Pai, mas que nunca conheceu o Pai, que não se tornou como o Pai. Em Apocalipse 2, a partir do verso 20, o Senhor Jesus ele diz assim, ele está escrevendo a carta à igreja de Tiatira, e ele diz assim: tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela toda a vida não quer arrepender-se da sua prostituição. Então o próprio Senhor Jesus, ele aprendeu do Pai. Ele disse: o Filho faz o que vê o Pai fazendo. E ele diz: eu sou, quem vê a mim vê ao Pai. Eu faço as obras do meu Pai. E ele, escrevendo a essa igreja, diz: eu tenho contra vocês que vocês estão tolerando essa mulher que está fazendo o meu povo se prostituir, que está fazendo o meu povo comer coisas sacrificadas aos ídolos. E eu dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, ou seja, o Senhor Jesus deu tempo para ela. O Senhor Jesus, ele enviou o seu Espírito. Ele estava tentando fazer com que essa mulher se arrependesse. Estava tentando convencê-la do pecado e lhe guiar a toda a verdade. Mas todavia ela não quer arrepender-se da sua prostituição. Então o Senhor Jesus decreta um juízo, né? Mas se ela se arrependesse, por mais que ela tenha feito a igreja de Deus pecar, se prostituir, comer coisas sacrificadas aos ídolos, o Senhor Jesus ainda deu tempo para ela se arrepender. Porque aonde tem arrependimento tem perdão. O Senhor Jesus disse assim, em Mateus 10, a partir do verso 33, mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai, que está nos céus. Então esse é o ensinamento do Senhor Jesus. Saiu da boca do Senhor Jesus. Ele disse: quem me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai. Mas, irmãos, Pedro, ele estava ali do lado do Senhor. E ele ouviu Jesus dizendo isso. Mas quando o Senhor Jesus diz que vai ser entregue para ser morto, Pedro diz: de maneira nenhuma, Senhor, não sairei do teu lado, nem que eu seja morto. E Jesus diz assim: antes do galo cantar, você vai me negar, Pedro, 3 vezes. E realmente acontece, Pedro nega o Senhor diante dos homens 3 vezes. Provavelmente eu, ou você, ou os apóstolos daquela época, acusaríamos Pedro, apontaríamos o dedo para ele e diríamos: ah, Pedro, você não tem mais salvação, porque o próprio Senhor Jesus disse que quem o negar diante dos homens será negado diante do Pai, e você o negou 3 vezes. Você não tem mais salvação. No dia do juízo final, o Senhor vai te negar diante de Deus e diante dos anjos. Não é mesmo? Porque está escrito. Mas quando o Senhor Jesus ele ressuscita, ele manda avisar a Pedro que ele ressuscitou. E ele chama Pedro e fala: Pedro, tu me ama? Apacenta os meus cordeirinhos. Irmãos, ou o Senhor Jesus ele tem dupla personalidade, ou nós estamos olhando errado para as Escrituras.
Nós não estamos olhando para as Escrituras com o olhar do nosso Mestre. Então meditemos nisso, irmãos. Se Jesus não tivesse abraçado a Pedro e mostrado que ele perdoava Pedro e dado uma missão importante para Pedro, baseado no que nós entendemos das Escrituras, nós diríamos que Pedro não teve salvação. Não é mesmo? Mas o Mestre, ele abraça Pedro e ele nos confunde. Baseado no que está escrito, fica confuso para nós. Então, irmãos, Deus, ele é amor. Deus, ele é longânimo em perdoar. E olhemos mais atento para as Escrituras com os olhos do nosso Mestre Jesus Cristo. Jesus, ele veio para trazer vida e não morte. Então nós temos que olhar para a palavra de Deus com olhos de vida, não de morte. E se Deus, ele é tão amoroso, ele é tão longânimo, e ele fez essa obra maravilhosa para nos salvar, nós ainda sendo pecadores. E essa obra é tão grande, é tão maravilhosa. Mas será que o sacrifício do Senhor Jesus, ele valeu apenas para uma vez? Será que ele tem validade? Você batizou, mas só vale uma vez. Se você pecar, o sangue do Senhor Jesus, ele não tem poder de te limpar, dependendo do pecado que você cometer. Eu acredito que não, irmãos. Eu acredito que o sangue do Senhor Jesus, ele pode nos libertar, nos limpar de todo o pecado. Basta nós nos arrependermos. Deus abençoe a todos os irmãos. Fiquem com Deus.